noite. Seja muito bem-vindo à comunidade da Morada, nessa noite especial de louvor e adoração. Se é a primeira vez que você nos visita, nós temos portas laterais que vão te levar até os fundos e te dão acesso aos banheiros e aos bebedouros. Com certeza nós já fizemos a melhor escolha do nosso dia, que é buscarmos a presença do Senhor. E é uma alegria muito grande quando a gente se reúne para louvar e adorar. Mas nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos reuniu aqui nessa noite porque Ele tem um propósito eterno. E por isso, que você aproveite cada momento que nós teremos aqui, que você entregue o seu melhor a Jesus. Que cada nota, que cada palavra que nós cantarmos aqui hoje seja como um perfume suave subindo ao trono dos céus. Amém? Eu te convido, assim como você está, para fecharmos os olhos e falarmos com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente pelo que o Senhor já fez na nossa vida hoje. Nós te agradecemos pelas bênçãos, nós te agradecemos pelas vitórias, pelos desafios e por estar sempre ao nosso lado. Nós já iniciamos uma semana onde fizemos planos, mas sabemos que os seus planos são sempre melhores para nós. Por isso que o Senhor conduza a nossa semana, que o Senhor nos tenha em suas mãos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei como foi o seu dia. Se você acordou bem, disposto, se você aproveitou o domingo para fazer uma faxina, não sei. Talvez você tenha acordado também triste, ansioso, deprimido. Talvez em alguns momentos você sinta que Deus está tão distante. Mas eu tenho uma certeza. Ele esteve do seu lado o dia todo. E Ele ainda está. E quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, Ele sempre fará maravilhas na nossa vida. A Bíblia diz que Ele está perto. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. Mesmo quando a gente não vê, Ele está agindo. Mesmo quando a gente não sente, Ele está presente. E todos os dias Ele quer que a gente se coloque em suas mãos. O Espírito Santo está aqui hoje, movendo entre nós, tocando corações e restaurando vidas. Se você precisa de um milagre, adore ao Senhor com fé. Se você precisa de cura, adore ao Senhor com o coração aberto. Há poder no nome daquele que estamos exaltando. E milagres acontecem quando o nome de Jesus é entronizado. Vamos louvar juntos? Te adorarei.
precisa sair daqui. Aqui mesmo onde moramos, né? Todos os dias tem uma notícia triste. As pessoas parecem que perderam a fé, perderam o amor pelo próximo. E nós sabemos o quanto é importante nós levarmos a mensagem de Jesus para as pessoas. Por isso nós vamos transformar essa próxima música em uma oração. Nós vamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude para sermos o povo eleito e levarmos a mensagem de esperança para aqueles que precisam. Vindo com seu poder, a terra
Nós já cantamos que Deus é um Deus de milagres. Nós já cantamos que Ele abre caminhos onde não há saída. Mas tem uma promessa que Ele nos fez. E essa promessa é o que nos mantém firmes. É a esperança que nos move. E é o que nos consola, que é a volta de Jesus. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Nós precisamos estar preparados para esse encontro. Então hoje é o dia de renovarmos a nossa fé e dizer com todo o nosso coração que nós veremos Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e cantar juntos assim. Uma nova chance de te buscar e te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor faz na nossa vida e aqueles que nós precisamos ainda, que o Senhor possa fazer em nossa vida mais milagres, quanto mais precisarmos. Só o Senhor pode
pode agir no nosso coração. E nós cremos, nós temos essa esperança viva de que nós vamos ver o Senhor em breve. Que o Senhor não apague, não deixe apagar em nós essa chama, para que possamos levar as pessoas, para que possamos falar às pessoas e que elas também tenham essa esperança que nós temos de um dia encontrarmos contigo nas mansões celestiais. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ótima noite para você. Que bom que você veio, que alegria que você veio mais uma vez. Que alegria estarmos juntos, buscando mais da presença do Senhor através da sua palavra. Isso é muito bom. Eu fico com meu coração transbordando de alegria também por dividirmos esse momento tão especial de comunhão, de adoração, de fé, de confiança nas promessas de Deus. Você tem boas recordações da sua infância, do lugar onde você cresceu? Algumas recordações não tão boas a gente esquece, deixa para lá, não precisa tocar nesse assunto não. Mas as boas recordações a gente faz questão de lembrar. Eu tenho ótimas recordações do lugar onde eu cresci. Você sabe que eu sou natural do Rio de Janeiro, de um bairro ali na Grande Tijuca, o bairro chamado Andaraí. Obrigado, bênção. E eu tenho uma recordação muito boa de um lugar chamado Campeão. Esse lugar não era um campo de futebol, não era um parque de diversões, esse lugar era um mini mercado. Campeão era o mercado do bairro. Existe até hoje. Campeão, fica na rua Leopoldo. Por que eu tenho ótimas recordações? Porque toda criança gosta de ir no mercado. E comigo não era diferente. Falou em ir para o Campeão, a chave virava na minha cabeça. E eu pensava, biscoito e Danone, certeza, tá certo. A coisa vai ser boa aqui. Você lembra dessa época que você tinha que fazer... Não sei se você fazia. Você se lembra dessa época que as pessoas faziam uma lista de compras e escreviam com um negócio chamado caneta e papel? Lembra dessa época? Item por item, fazia uma lista de compras para poder ir lá no supermercado. Nesse mesmo período, as pessoas usavam um negocinho, dinheiro em espécie, cédula, lembra disso? Papel? Lembra dessa época? Esses dias eu tomei um susto, que eu e minha esposa, a gente apelidou um mercado que tem perto de casa de Carinho. Não vou falar onde é, para você, talvez você conheça o pessoal de lá, vai ficar chateado comigo. Só que esse dia eu fui no Carinho, e aí eu fiquei surpreso, uma pessoa passando no caixa, eu pensei, vai pagar no celular, né? Aponta assim. Não, ele pagou no relógio, fez assim, ó, e foi embora. Aí eu fiquei lembrando, na época era listinha e também o dinheiro físico. E certa vez eu era ainda garoto, a minha mãe chegou e pegou, fez uma listinha, item por item. Tá, 1, 2, 3, 4. E com essa mesma listinha, ela fez um envelope e colocou as notas dentro. E falou, Alain, você vai lá no Campeão. Eu falei, opa, o que eu pensei? Biscoito Danone. E ela falou, depois que você comprar item por item, se sobrar, biscoito Danone. Eu falei, fechou, feliz da vida. Você lembra de ter achado dinheiro nessa época também? Tinha gente que tinha muita sorte, achava um dinheirinho ou outro por aí, né? Eu não era assim, tão sortudo não. E aí você adivinha o que aconteceu? Fui eu para o mercado. Você pode imaginar o que aconteceu. Uma criança, a listinha, o envelope, o dinheiro, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Fui no mercado, comprei, tinha que para comprar, sobrou o troco, comprei o biscoito e o Danone. Mas quando eu saí do mercado, eu achei outro envelope.
achei outro envelope e pensei, rapaz, sou um cara de sorte. Já sobrou para o meu biscoito Danone. E agora eu achei outro envelope e pensei o quê? Mais biscoito, mais Danone. Abri o envelope. E aí tinha outra listinha com alguns itens básicos. Eu lembro que tinha 1 quilo de carne moída, leite, pão. E ali tinha um dinheirinho enrolado. Junto tinha uma receita médica. E o sentimento de biscoito Danone foi embora. E eu pensei, rapaz, a pessoa que perdeu deve estar procurando desesperadamente esse envelope com esse valor para comprar os seus itens básicos de alimentação e também, obviamente, o remédio. Quero convidar você a pegar sua Bíblia ou acessar sua Bíblia no seu smartphone em Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia comigo, você já sabe, olho na Bíblia, vamos juntos estudar a palavra de Deus e aprendermos mais sobre a tua vontade para as nossas vidas. Você está em Mateus capítulo 13 e o verso 24. É muito bom nos alimentarmos da palavra, ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Isso é de fato extremamente importante para nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você sabe que Mateus era um judeu que foi contratado pelos romanos para poder cobrar os impostos. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, um publicano. E por ele exercer essa função, fazer cobranças às vezes abusivas, não tão justas assim, ele não era uma pessoa tão querida na sociedade, ainda mais pelo seu povo. Os líderes religiosos, os fariseus, eles não gostavam, mas não gostavam mesmo dos publicanos. Por quê? Porque eles achavam que se eles chegassem perto dos publicanos, eles seriam contaminados com a avareza, com a corrupção, com a idolatria. Então era fariseu de um lado, publicano do outro. A consequência disso era que Mateus, apesar de ter uma ótima remuneração, às vezes não tão justa assim, era uma pessoa excluída da sociedade. Era tido como traidor da pátria. O político corrupto, ninguém quer por perto. Fato é que o chamado de Mateus acontece no capítulo 9, verso 9, e o relato bíblico diz que ele estava sentado colhendo os impostos quando Jesus fala: vem, segue-me. E ele prontamente deixou tudo e seguiu Jesus. E o tudo que ele deixou era somente a sua casa, a proteção dos romanos e seu alto salário. Deixou tudo para trás para seguir Jesus. E essa atitude pública de Mateus apenas mostra para a gente que ele já tinha conhecimento do Messias prometido no Antigo Testamento, o Cristo, o Jesus prometido no Antigo Testamento. Essa atitude de Mateus pública em seguir Jesus mostra para a gente que ele já estava encantado pelos ensinos de Cristo. Ele tomou forças para ter essa decisão porque ele já conhecia o que Cristo ia proporcionar para ele. E essa decisão faz jus ao seu nome, Levi Mateus. Levi, unido. Mateus, dádiva de Deus. Então ele deixa tudo que tinha valor para ele e agora se une ao presente enviado por Deus, que era Cristo. Mateus, Levi. Então o chamado de Mateus acontece nesse contexto, dentro dessas circunstâncias. E no seu evangelho nós vamos encontrar mais de 60 referências ao Antigo Testamento. Nós vamos encontrar uma ênfase muito grande em Mateus falando que realmente Cristo é o filho de Davi. As escrituras se cumpriram na pessoa de Cristo. Nós vamos encontrar aqui o uso exclusivo da expressão reino dos céus. Mateus faz questão de relatar assim, para mostrar para a gente que Cristo é quem inaugura esse reino e é quem forma uma nova comunidade de fiéis. O reino dos céus. Então a ênfase do evangelho de Mateus todo é falar
do mestre, o Messias prometido, o professor que estabelece o seu reino, e esse reino é o reino que alcança todos, até os mais excluídos. Essa é uma linda ênfase. Se você pega aqui comigo o final do capítulo 12, Mateus vai contar uma história que Jesus estava falando com o povo, e a multidão estava cercando, quando de repente sua família chegou, pai, mãe, irmãos, e algum dos que estavam na multidão interrompeu Jesus dizendo: Jesus, a tua família chegou e eles querem falar contigo. E Mateus relata o seguinte, que Cristo aponta para os discípulos e diz assim, aqui está minha família, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é isso? Estabelecimento do reino. E agora você imagina Mateus, o excluído, o corrupto, o rejeitado, agora se sentindo parte da família de Cristo. Essa é a ideia. E aí nós entramos então no capítulo 13. O capítulo 13 é tido como o capítulo central do Evangelho de Mateus, porque ali se concentra uma grande parte dos ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, e parte desses ensinos, a maior parte deles está mostrada aqui em forma de parábolas. As parábolas, elas têm como característica a surpresa de quem encontra algo valioso e a satisfação e a alegria por ter encontrado esse objeto, ou essa pessoa, ou esse lugar, ou esse novo estilo de vida. E nós conhecemos essas parábolas como as parábolas do reino, as parábolas do reino. Por exemplo, a parábola do semeador, a ênfase dessa parábola é no recebedor do reino. Você lembra que o solo, fértil ou não, representa o coração de quem recebe o reino. Se o reino vai frutificar ou não, é a parábola do semeador. A ênfase no recebedor do reino. Você lembra da parábola do joio e do trigo? A ênfase agora é na permanência no reino. A característica de quem permanece, a característica de quem sai. Parábola do joio e do trigo. A parábola do grão de mostarda e do fermento, ela dá uma ênfase no efeito genuíno do reino no coração da pessoa. Dois elementos fundamentais: o fermento, o grão que cresce, vai ganhando forma, vai ganhando visibilidade, vai sendo notado pelas pessoas. Então, essas parábolas têm ensinamentos profundos sobre o estabelecimento do reino da graça. A vinda de Cristo inicia agora um reino novo, um novo estilo de vida para as pessoas que creem nele. O reino da graça, aonde reina justiça, amor, misericórdia, paz, certeza de salvação. Essas são as características das parábolas do reino. Essa é a característica do reino dos céus, que é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. A parábola do tesouro e da pérola destacam então a atitude do seguidor diante da recompensa de fazer parte desse reino. Essa pequena parábola, essa pequena história contada por Jesus, ela é cercada de símbolos profundos, porque era muito comum naquela época, a maneira mais segura das pessoas esconderem seus bens não era depositando nos bancos, igual nós fazemos hoje, quer dizer, vocês fazem, eu não. Os bancos oferecem as melhores taxas, oferecem os melhores seguros. Lá não. A certeza de que você teria sua riqueza era você não contar para ninguém e esconder. Só você sabe onde você guardou. Por quê? Porque era comum nas guerras, o povo dominante que vencia a guerra ficava com a terra, levava as riquezas. Era comum salteadores. Então o hábito de enterrar os seus tesouros é contado até por Jesus em outro momento. Ele disse que o trabalhador recebeu um talento e ele enterrou, e quando o seu senhor veio, ele entregou o talento para o senhor. Então era algo comum, bem comum nessa época. E a respeito da visão, a respeito da invasão de Roma a Jerusalém, nós temos o seguinte relato. Salomão, passa para mim, bênção. Está ligado aqui, mas isso. Uma quantia não pequena das riquezas existia naquela cidade, Jerusalém.
e podia ser encontrada pelas ruínas. Grande parte foi escavada por romanos, mas a maior parte foi descoberta por aqueles que eram cativos, e assim levaram embora ouro, prata e até móveis preciosos. Esse é um trecho das obras genuínas de Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, que conta detalhes como foi a invasão de Roma a Jerusalém. Então a ideia de enterrar os seus bens para ter mais segurança era algo comum, era algo que muita gente que tinha posse fazia. O problema é quando essa pessoa morria e o tesouro ficava perdido. E o tesouro ficava perdido. E se nós olharmos para essa história contada por Jesus com as lentes da nossa cultura atual, nós temos um grande problema. Como é que o cara chega no terreno da pessoa, acha o tesouro, não conta para a pessoa, enterra de volta, vende as coisas valiosas que ele tem, compra o terreno de volta? Esse cara foi boa coisa não. Mas existiam leis para esse tipo de acontecimento, que protegiam e davam os direitos a quem era de direito. Para ilustrar essas leis, eu vou contar o que acontece no nosso mundo agora no vôlei, no tênis e no futebol. Alguns de nós que praticamos esporte, temos uma regrinha. No vôlei e no tênis, linha é dentro. Quando alguém ataca a bola e ela bate mais na linha do que fora, ou minimamente na linha e boa parte fora, linha é dentro, ponto de quem atacou. Compreendeu aí? Já no futebol, quando a bola chega na linha do gol e o VAR olha, mas essa bola não entrou 100%, linha é fora, não foi gol daquele time. Foi difícil? Então, naquela época, era assim dividido. Se o tesouro estivesse linha para dentro do terreno, é do dono do terreno. Se o tesouro tivesse linha para fora, é de quem achou. Então, apesar de parecer a escavação até pegar uma parte do terreno da pessoa, mas o tesouro, o baú, ele está linha para fora, quem achou que fica. Essa era a lei. Então esse homem não agiu fora da lei, fiquem tranquilos. Essa informação nós encontramos aqui na enciclopédia das leis dos judeus. Então isso era um hábito comum, e esse homem não estava fora da lei, segundo a história contada por Jesus. Mas de fato, se o homem vendeu o terreno, mostra que o tesouro não era dele. Então esse homem que comprou o terreno, além de não estar fora da lei, ele foi muito generoso para o seu tempo. Ele podia simplesmente pegar o tesouro e sair fora, mas ele vendeu tudo que ele tinha, ainda comprou o terreno e ajudou outra pessoa. Joinha se você entendeu, ou se eu expliquei muito difícil? Joinha, acho que deu certo a explicação do vôlei, do tênis e do VAR. Vocês estão atualizados no esporte aí, viu? Então é o seguinte, acontece o cenário, a cena é essa: um trabalhador contratado para trabalhar na terra, acha um tesouro precioso, enterra novamente, sai explodindo de alegria, vende tudo que ele tem, volta, compra o terreno e fica com aquele tesouro. Essa é a cena da história contada por Cristo, e o ensino dessa parábola é um ensino direto e objetivo. Qual é o valor de Jesus? Qual é o valor do reino? Qual é o valor do tesouro da eternidade? Quanto custa? Quanto vale? Somente quando nós temos a ideia do valor, da preciosidade que está a ser conquistada diante de nós, nós temos a coragem de deixar tudo para trás. Somente quando entendemos o real valor desse tesouro não perdido, é que nós temos a coragem de deixar aquilo que a gente acha de valioso para trás. Foi isso que aconteceu com Mateus, foi isso que Jesus está explicando que aconteceu com esse homem da parábola. Coragem para deixar algumas coisas para trás, para obter aquilo que é mais valioso. É quando eu tenho a certeza do valor daquilo que Cristo oferece, do tesouro que a gente encontrou. É nesse momento que finalmente eu vou transbordar de alegria. A busca pela felicidade é inerente a todo ser humano, assim como o pecado e o sofrimento. Todos nós sofremos, todos nós somos pecadores, todos nós buscamos ser felizes.
Mas é quando eu compreendo o valor desse tesouro não escondido, é que realmente eu vou transbordar de alegria. E aonde eu aplico toda a minha energia, falando que tudo isso que tem valor para mim, perde o brilho diante do tesouro que é Cristo, diante do tesouro que é o reino de Cristo, que é o que há de mais valioso, o verdadeiro tesouro. Alegria, satisfação, contentamento. E agora eu estou determinado a deixar tudo para trás para obter o mais precioso tesouro, o tesouro não perdido. O reino só existe na presença do Rei. Buscamos o reino, queremos viver o reino, esperamos o reino e esquecemos da presença do Rei. Nada na nossa vida é mais valioso do que a presença do próprio Rei que estabelece o seu reino no nosso coração. Nada. Nada é mais valioso do que isso. Eu gosto dessa palavra, alegria. Parece que ela descreve a percepção do valor do tesouro. É impossível você não se alegrar quando você percebe o valor da vida eterna que Cristo ofereceu na cruz. Mesmo o seu coração estando triste, mesmo você enfrentando dificuldade, problemas, desafios graves de família, um diagnóstico terrível, uma luta incrível, uma corrente de oração. E você, quando lembra das promessas de Cristo, do amor que Ele derramou por você na cruz, parece que acende uma faísca de alegria no seu coração. Esse é o Evangelho, esse é o reino de Deus, esse é o tesouro não perdido, é o tesouro revelado para cada um de nós. Alegria que transborda. Agora, a tomada de atitude em abrir mão daquilo que a gente possui para fazer a aquisição de algo muito, muito, infinitamente mais valioso, muito melhor, é aí que está a ênfase e a importância dada por Jesus na ideia de troca. Não dá para querer experimentar a felicidade do reino sem trocar os valores. Precisa trocar os valores para experimentar a felicidade verdadeira que Cristo tem para oferecer. Mas o que eu acho de valor é muito virtuoso. O que eu tenho de valor é minha família, e isso é virtuoso, sim. E quando Cristo disse, aquele que amar mais a tua família do que a mim não é digno de mim, Ele não está falando que a sua família não é digna do seu amor. Ele está falando que a sua família só vai ser completa com Ele. Ele está falando que a sua família só vai ter amor verdadeiro com Ele. Quando Cristo diz o seguinte, aquele que perder a sua vida é esse que vai ganhar. Ele não está falando que a nossa vida não tem valor, Ele está falando que a nossa vida nele tem mais valor. Quando Cristo disse, aquele que perder a vida vai ganhar, Ele está dizendo o seguinte, eu tenho algo maior e mais valioso para você. Inverter os valores. Participar do reino é enxergar a preciosidade do tesouro revelado, o tesouro não escondido, que é Cristo Jesus. Cristo, o nosso tesouro, o tesouro não perdido. A alegria de ter Cristo, a alegria de viver na companhia de Cristo é maior, infinitamente maior do que toda a alegria que o mundo pode oferecer. Prova disso? Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu também era publicano, assim como Mateus, cobrador de impostos, rico, mas rico com força. E ele buscou ver Jesus. Ele subiu onde? Numa árvore, porque era de pequena estatura. E aí o tesouro não escondido, o tesouro revelado passa embaixo da árvore e fala o seguinte, Zaqueu, desce, mas desce rápido, porque me convém ficar na tua casa hoje. E a palavra diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Se tirar a alegria, o negócio perde a graça. Aí Zaqueu recebe Jesus com alegria, e depois que o seu coração é preenchido pelo reino, Zaqueu toma uma atitude de troca, ele muda os valores, ele fala, Senhor, eu vou doar tudo o que eu tenho para os pobres, e aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Bicho rico, muito. Vai ter uma fila para poder ouvir a história de Davi. Davi, como é que foi derrotar Golias? Eu não gosto de fila. Vai ter uma galera procurando Pedro no céu. Pedro, como é que foi andar sobre as águas? Vai ter uma galera perguntando, Daniel, como é que foi na cova dos leões? Eu vou direto em Zaqueu, que a fila vai estar pequena. Ele não vai estar mais pequeno, vai estar grande, né?
Mas eu vou em Zaqueu. Eu falo: Zaqueu, como é que é ter tudo, muito rico, ser muito rico e largar tudo para seguir Jesus, para aceitar o reino dos céus? Como é que foi essa experiência? Aí eu imagino Zaqueu olhando para mim, fazendo assim, olhando para a rua de ouro, aí faz assim. Aí ele olha para o rio de cristal, aí faz assim. Aí ele aponta para Jesus, faz assim. Não fala nada. Aí eu saio e falo: esse Zaqueu também só apronta, né? Então Zaqueu percebe que tudo aquilo que tinha valor para ele, quando ele depara com o tesouro não escondido, o tesouro revelado que é Cristo e seu reino, nada mais daquilo faz sentido para ele, e ele devolve, ele doa, e ele agora tem uma vida inteiramente, completamente entregue às mãos de Cristo. Ele se entrega por completo. É isso que acontece com Zaqueu em Lucas 19. Metade eu dou aos pobres, e a quem eu defraudei eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. O que Mateus, Zaqueu, o homem da parábola, tem em comum? Eles encontraram o verdadeiro tesouro. O tesouro não escondido. O tesouro revelado, que é Cristo e seu reino. Se não existe alegria, é porque ainda não percebemos o valor do tesouro. Se ainda não existe alegria, se ainda não existe contentamento, talvez precisamos ajustar o nosso foco para perceber o valor do tesouro que é Jesus e seu reino. Se não existe alegria, é porque alguma troca ainda precisa ser feita. Se ainda não existe alegria transbordando em nosso coração, é muito possível que alguma troca precisa ser feita e ainda não foi feita. Jesus, o tesouro não perdido, o tesouro revelado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, no qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, sai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus e seu reino não podem ser, para nós, uma pauta na nossa agenda. Jesus e seu reino não pode ser para nós uma opção no cardápio, que eu escolho qual dia da semana eu vou querer. Tem nada a ver. Jesus e seu reino precisa ser para nós o que há de mais valioso na nossa vida, mais do que a nossa vida, mais do que a nossa família, porque Ele na nossa vida faz a nossa vida ter valor, Ele na nossa família faz a nossa família ter amor. Jesus e seu reino é tudo e único e exclusivamente aquilo que precisamos para ser verdadeiramente feliz. Está procurando alegria aonde? Está procurando preencher o seu coração aonde? Diz para mim. Que tesouro você está procurando ainda? O tesouro revelado já se revelou para você na cruz, dizendo que te ama o tempo inteiro, derramando perdão na sua vida, reconciliação. Ficou claro que a parábola do tesouro traz para a gente alegria, satisfação, contentamento para o nosso coração. Ficou claro que Cristo e seu reino é o nosso maior tesouro e que precisamos trocar tudo o que temos, por mais valioso que pareça, porque Ele é infinitamente mais valioso, é eternamente valioso. Mas existe outra verdade, que em nome de Jesus, existe outra verdade que eu quero que fique gravada no seu coração. Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo e seu reino é tudo o que precisamos. Mas existe outra verdade que eu quero que fique gravada no seu coração. Passa para mim, Salomão. Não foi por prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeitos, o sangue de Cristo Jesus. Quando alguém te perguntar quanto que vale a tua vida, você diz: vale mais que prata ou ouro. Vale o precioso sangue de Cristo que me resgatou da morte, me resgatou do pecado, me prometeu a vida eterna. A nossa vida vale muito, muito mais que prata e ouro, mas quando nós estamos banhados no sangue que purifica, no sangue que justifica, no sangue que perdoa pecados. Qual o valor da nossa vida? Qual o valor do nosso resgate? O sangue de Cristo. A tua vida é mais valiosa,
a tua vida é mais valiosa do que toda a riqueza que existe nesse mundo. Passa mais um, Salomão. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nós temos, porém, agora esse tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Cristo resplandeceu a sua alegria em nosso coração, e agora esse barro, esse vaso de barro é preenchido e vira um tesouro aos olhos do Pai. Se por um lado a parábola do tesouro achado nos mostra que Cristo e seu reino é o nosso maior tesouro, por outro lado a palavra afirma que você e eu, nós somos o tesouro valioso do Senhor. Talvez você entrou aqui essa noite se sentindo sem valor, culpado, triste, temeroso. E agora essa verdade precisa ficar clara no seu coração. Passa mais uma, Salomão. Eles serão para mim particular tesouro, e naquele dia que separei, diz o Senhor dos Exércitos, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele vem procurar o particular tesouro dele, que Ele separou para aquele grande dia. Quando eu achei aquele bilhete, aquele envelope, eu fiquei por horas na frente do mercado, esperando o dono aparecer. Eu fiquei perguntando no ponto do ônibus: você viu alguém procurando esse bilhete? Você viu alguém procurando esse envelope com esse dinheiro? Eu perguntei nos outros comércios: passou alguém por aqui? Você sabe alguém que está procurando, que perdeu isso aqui? Horas e horas e não achei o dono. A Bíblia diz que o reino de Deus é como o coração de uma criança, e aquele dia meu coração ficou triste, profundamente triste, porque eu sabia que alguém que estava precisando do alimento e do remédio não tinha, ia ficar sem, porque perdeu. Você pode imaginar a tristeza de Jesus, enquanto Ele está procurando te dar algo melhor, procurando te dar um tesouro melhor, maior, eterno, e você está focado em outras coisas. Por isso, eu quero convidar você a orar nesse momento. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu quero convidar você a refletir num lugar onde as ruas são de ouro, de cristal. Eu quero convidar você a refletir no grande rio da vida, que é claro como um cristal. Eu quero convidar você a refletir no seu encontro com Jesus na eternidade, face a face. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Vida e vida eterna ao lado de Cristo. Mas eu quero convidar você a fazer um autoexame e pensar: que troca eu preciso fazer para receber esse reino no meu coração? O que eu preciso, o que eu acho que é muito valioso, que eu preciso deixar para trás para receber esse tesouro que é eternamente valioso? É o tesouro revelado, não é um tesouro escondido. Enquanto o coral canta, se entregue completamente nas mãos daquele que te amou e te ama, porque você é um tesouro para Ele. Azul
Vamos orar? Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Santo Deus, nosso Senhor e Salvador, o nosso tesouro revelado, a nossa esperança de salvação, o autor da vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Santo Deus, aqui em nossos corações ainda tem choro, ainda tem dor, ainda tem luto, ainda tem medo, ainda tem culpa. Por isso, Senhor, nós estamos no teu altar entregando o nosso coração em tuas mãos. Por favor, Senhor, aumente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, através da tua presença, da tua companhia. Por favor, Senhor, invada a nossa casa, faça morada no coração da nossa família, dos nossos amados. Seja o nosso tesouro, Pai. Nos ajude nas decisões mais importantes da nossa vida, que é escolher o Senhor e o seu reino. Obrigado por nos amar tanto, a ponto de se entregar para morrer uma morte vergonhosa na cruz. Enquanto aguardamos a tua volta, Senhor, sonhamos com um dia em que não haverá mais morte, pranto, dor, tristeza, e que vamos viver eternamente ao teu lado. Por isso, Senhor, nos salva para o teu reino hoje e nos faça perseverar até esse grande dia. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e oramos em nome de Jesus.